Buenas tardes, soy Francisca Miquelón. Felicitaciones a los organizadores del evento, pero soy brasileña y voy a hablar en portugués porque es más fácil para mí. Ana Sosa no está conmigo, pero es una de las profesoras que está haciendo la investigación que vamos a presentar ahora sobre el patrimonio industrial de la Universidad Federal de Pelotas. Neste mapa maior, nós podemos ver o Brasil e na região menor, onde está o estado do Rio Grande do Sul, e ao sul deste estado, às margens de uma imensa lagoa, está a cidade de Pelotas. Em seguida, vou explicar este nome, que para os espanhóis é um pouco curioso. Essa cidade, com 340 mil habitantes, numa área de 1.600 quilômetros quadrados, é considerada uma cidade mediana para os padrões brasileiros. Ela tem hoje 208 anos de existência e sua origem é essencialmente industrial. O nome Pelotas, para nós que falamos português, está relacionado a esta embarcação que se vê, que os nativos autóctones da região onde está a cidade empregavam para atravessar um dos veios de água que a região apresenta, o Arroio Pelotas. As margens desse arroio é que se instalaram, no final dos anos 1700, estas indústrias, as fotografias são mais recentes, que daquilo que nós chamamos de charque. Charque é uma carne salgada ao sol. Nas fotografias é possível ver os varais sobre os quais se estendiam as mantas de carne com sal e que secavam ao sol. Essa indústria deu origem a várias outras ao longo desses anos, de uma cidade que, para também os padrões brasileiros, é uma cidade antiga. Nesta cidade se instalou, em 1969, a Universidade Federal de Pelotas, que hoje conta com em torno de 20 mil alunos, 98 cursos de graduação e 44 programas de pós-graduação. Esta universidade, que cresceu ao longo do tempo, passou por um momento no qual aquele edifício que nós vimos anteriormente não comportava mais o seu crescimento. Para isso, foi necessário adquirir outros edifícios. No entanto, na década de 1980, professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desta universidade apresentaram um projeto de aproveitamento de vários edifícios e áreas fabris da região do Porto de Pelotas. Este edifício que nós estamos vendo é um dos espólios dessas fábricas. Ele foi um matadouro e frigorífico, dando continuidade à tradição de fábricas alimentícias da região. Esses edifícios adquiridos entre 1996 e 2012 passaram a compor um conjunto patrimonial bastante amplo, em área, que se combinou com outros já existentes. Em 2013, nós publicamos um estudo, aqui nós vemos a capa desse estudo, no qual todo esse patrimônio, não só o industrial, foi levantado e inventariado. No ano de 2019, nós especificamos o patrimônio industrial para levantar os estudos já feitos sobre esse conjunto de edifícios e áreas antigamente fabris. Na tabela que nós estamos vendo, nós
conseguimos identificar a origem da fábrica, o que ela é hoje, quando foi adquirida, a forma como foi adquirida e a área que ela ocupa. E observamos que essa área, que excede os 30 mil metros quadrados, ela está dividida em várias funções. Nem todo esse patrimônio adquirido seguiu aquele projeto dos anos 80. Portanto, nem todo ele foi aproveitado de uma forma que pudéssemos dizer que tanto a função original, quanto a história, quanto o próprio uso respeitaram questões de memória e de patrimônio. Vou apresentar os 5 edifícios e um outro suplementar que compõe esse conjunto. O que nós estamos vendo aqui é a antiga cooperativa, que se trata de um conjunto de edifícios, e fábrica de lãs, que funcionou da década de 1940 até os anos de 1990. E foi adquirido todo o conjunto pela universidade no ano de 1996. A maior parte está sendo usada hoje pelas unidades acadêmicas. Uma parte desse conjunto passou por um restauro, e esse restauro preservou alguma coisa, como nós estamos vendo nessa fotografia, do que era a tipologia original dos edifícios. O primeiro prédio que eu apresentei, ele está aqui representado no seu conjunto, um frigorífico e matadouro, às margens do canal São Gonçalo, pertencia à empresa West Brothers, que se instalou no Brasil nos anos de 1930 e em Pelotas nos anos de 1940, construiu esse conjunto, que é bem mais extenso do que aí aparece, e que foi comprado pela universidade em 2006. Apenas em torno de metade do conjunto está sendo utilizado hoje por unidades acadêmicas e administrativas. A fábrica de biscoitos e massa, chamada então Cotada, foi adquirida também no ano... Esta fábrica foi instalada em 1959, comprada pela universidade em 2009, e hoje ela é ocupada por uma unidade de ensino de graduação e pós-graduação. A fábrica laneira, também de lãs, Laneira Brasileira Sociedade Anônima, foi adquirida em 2010. Para ela foi feito um projeto muito grande, com 4 museus da universidade, uma área de auditório, uma área de recepção, lazer e também uma área acadêmica. Este projeto não foi executado e este espaço, que é muito grande, não está sendo utilizado. Um grande complexo também, que é a antiga cervejaria Hertel, depois comprada pela cervejaria brasileira Brahma, foi adquirido por doação pela universidade em 2012. Nesse conjunto, há um espólio de edifícios do século XIX, bastante típico do tipo de fábrica, então, vigente, e que hoje apenas parcialmente está sendo ocupado pela livraria e editora, que nós vemos nessa fotografia, da universidade. Um último prédio a esse conjunto de 5 foi acrescido no inventário e trata-se de um prédio Art Deco na região do Porto, onde operou por todos os anos em que o Porto esteve ativo a alfândega aduaneira. Ele foi incluído pela especificidade do trabalho
que ali se desenvolvia, diretamente relacionado a esse conjunto, do qual apenas um dos edifícios que eu apresentei não se encontra na área do porto, que é a Lameira. Esta área que nós estamos vendo aqui é justamente a que se encontra os 5 edifícios anteriormente apresentados e que fica às margens do Arroio São Gonçalo, que depois se liga ao canal São Gonçalo e que levará, então, ao Oceano Atlântico, por um canal. Esses edifícios carregam uma história com muita informação, tanto do tipo de produção, do tipo de funcionamento, a maneira como as pessoas executavam o seu trabalho e como se desenvolvia esse trabalho. Nós estamos ao lado de bairros que foram surgindo em decorrência dessas indústrias. Muitas pessoas que nós, inclusive, já entrevistamos, guardam histórias muito reveladoras da forma como esse trabalho se dava. E hoje, o nosso trabalho e a investigação que estamos desenvolvendo também diz respeito a essas narrativas, com as quais se pretende integrar aspectos não só de uma arquitetura que foi típica desses momentos, como da própria história da cidade, que hoje, por diversas razões e por ter outro patrimônio eleito como mais representativo da sua historicidade, abandonado, inclusive simbolicamente, esses espaços de memória do trabalho, da vida das pessoas, da própria cidade, tão importantes. Todos esses prédios foram inventariados pelo município de Pelotas, se encontram enquadrados no nível 2 de preservação, estão descritos no plano diretor da cidade e, segundo o que há, incluem os imóveis que ensejam a preservação de suas características arquitetônicas, artísticas, decorativas, a preservação integral da fachada, a volumetria, as quais possibilitam a leitura tipológica do prédio. Poderão sofrer intervenções internas, desde que mantidas e respeitadas suas características externas. Apesar do plano diretor afirmar isso, o que nós estamos tentando combater e impedir é que justamente se perca essas referências que vêm trazer esses depoimentos que acabam dando conta desse conjunto histórico nos quais esses patrimônios estão. Então, a divulgação das pesquisas que nós estamos levantando, elas indicam que esse público que habita a Universidade Federal de Pelotas, desde que os patrimônios foram adquiridos, vem gerando conhecimento sobre isso. Há inúmeros trabalhos de mestrado, doutorado, inclusive, iniciação científica, investigações diversas feitas no pós-graduação no qual nós trabalhamos, Ana Sousa e eu, história, arquitetura, memória social e patrimônio cultural, arqueologia, antropologia, que dão conta de falar sobre esse patrimônio. Nós entendemos que a patrimonialização, como esse processo no qual implica a ativação dos bens culturais, ele passa por um processo também de turistização, uma conversão de um lugar patrimonial num recurso turístico. O conhecimento que está sendo gerado e que constitui o conteúdo do nosso trabalho é justamente para promover uma ativação patrimonial que chegue em níveis mais elevados de compreensão da administração.
Nós não conseguimos, enquanto técnicos, enquanto estudiosos, fazer com que esses edifícios sejam considerados pela administração que adquiriu esse patrimônio na sua condição patrimonial, se não tivermos sobre eles um olhar muito atento. Então, esse patrimônio, ele vai em direção ao mundo, que precisa renovar seus processos produtivos, compreender a cultura como a base do que somos e demonstrar que a ideia de que patrimônio, tecnologia, ciência, ambiente e justiça social podem e devem transformar o perceber e o viver nesse mundo. É necessário que eu destaque que tudo isso que eu estou falando diz respeito a um país que hoje não consegue ainda vencer a pandemia. Nós estamos, depois dos Estados Unidos, vivendo uma situação dramática. Nós conhecemos, embora o sul do Brasil tenha características que o protejam, nós conhecemos bem o que é perder uma identidade, sabemos o que é perder os nossos bens e sabemos o que é perder a nossa história. Nós somos um país que luta contra si mesmo, nós podemos dizer isso. E mais do que nunca, o patrimônio é aquilo que nos traz uma certeza de que pertencemos a um lugar, pertencemos a uma história e precisamos urgentemente renová-la e cuidá-la. Por fim, como considerações finais, nós afirmamos que esses 5 prédios, que foram fábricas importantes para a cidade, concebem formas de preservação e apropriação desse patrimônio, ao terem perdido muitas de suas características nas intervenções feitas. De alguma maneira, o que nós buscamos é compreender esse legado, valorizar a história produtiva e as culturas do trabalho, atender necessidades sociais, vinculando-as à participação das comunidades locais, preservar e valorizar o patrimônio em uma nova era, essa que nós estamos vivendo, e habilitar a gestão multidisciplinar com boas práticas e experiências compartilhadas. Nós esperamos que o patrimônio possa nos proteger. Em nome dos integrantes desse projeto, Memória e Identidade e Patrimônio Industrial Adquirido, pela Universidade Federal de Pelotas e suas possibilidades de trabalho com as comunidades, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui e de ter compartilhado com vocês a nossa trajetória. Muitas graças.